Olá, caros estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que verdadeiramente estejam todos bem. Eu sou a professora Juliana e estudaremos os conteúdos de língua portuguesa. Bem, a nossa aula de hoje será sobre tipos textuais e gêneros. Apesar de parecer a mesma coisa, tipos e gêneros são diferentes. Contudo, estão ligados. E para facilitar e entender o que é cada um deles, nós vamos definir. O tipo textual é a categoria. É um conceito que abrange 5 a 10 categorias. Já quando eu falo de gêneros textuais, por sua vez, são as estruturas que posicionam em funções sociais específicas. Por isso ocorrem de acordo com a necessidade de intenção e a comunicação do ser humano. Então, tipos textuais e gêneros. Qual é a diferença? Os gêneros textuais surgem a partir da função específica de cada forma de comunicação. Já os tipos textuais, a tipologia, são as classificações dadas à estrutura linguística padrão segundo a qual o texto é produzido. Então, gêneros textuais são classificados conforme as características comuns em que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. Existem muitos gêneros textuais, os quais promovem uma interação entre os interlocutores, que é o emissor e o receptor de determinado discurso. E os tipos textuais? O tipo textual é a forma como um texto se apresenta. As tipologias mais usadas são o narrativo, o descritivo, o expositivo, o dissertativo e o juntivo. Bem, aqui nós estamos falando de tipologias. Isso. Diferentemente, dos tipos textuais que apresentam uma estrutura bem definida, além de um número limitado de possibilidades, podem variar entre 5 tipos. Ou seja, tipologia, eu falo que tem 5 tipos de textos, ou mais, no máximo até 10. Agora, quando eu falo de gênero textuais, não há como contar. Sim, são diversos e cumprem uma função social específica, ou seja, são definidos para comunicação. Os gêneros, eles podem sofrer modificações ao longo do tempo. Embora muitas vezes preservem características preponderantes, como é o exemplo da evolução da carta, que depois do advento da tecnologia foi transformada em quê? No e-mail. É um meio de comunicação que substituiu o papel, a caneta e a necessidade aí de postar nos correios, visto que pode ser recebido instantaneamente pelo destinatário. Perceberam? Então esse gênero carta, ele foi transformado. Isso, hoje utilizamos mais o quê? O e-mail. Contudo, alguns elementos linguísticos foram preservados, como as saudações, o remetente, o destinatário. E é assim que isso acontece com os gêneros. Eles existem em grande quantidade e justamente porque as práticas sociocomunicativas são dinâmicas e variáveis. Então, vamos continuar aqui com o nosso material teórico. Vamos falar especificadamente de cada tipo textual. Iniciaremos aqui com o narrativo. Falaremos sobre 5, lembra? Tipos textuais eu tenho 5. O narrativo. Os textos narrativos apresentam ações de personagens no tempo e no espaço. A estrutura da narração ela é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Aí alguns exemplos, olha só, alguns exemplos de gêneros textuais. Então, com essa estrutura narrativa, eu tenho então quais gêneros? O romance, a novela, a crônica, o conto de fadas, a fábulas e lendas. Perceberam? Então, lá na fábula, eu tenho características e estrutura do texto narrativo. Agora, descritivo.
Os textos descritivos se ocupam de relatar e expor determinada pessoa, objeto, lugar e acontecimento. Dessa forma, os textos são repletos de adjetivos. Muito importante isso aqui, pessoal. Na descrição, eu tenho a presença dos adjetivos, das características. Ou seja, eles descrevem, apresentam as imagens. E um tipo, de gênero aí muito comum, um tipo de gênero dentro desses textos que são descritivos, eu tenho diário, relatos, biografia, notícia, currículo, lista de compras, cardápios, anúncios. Observem que aqui foram citados só alguns dos gêneros que apresentam essa característica descritiva. Agora, dissertativo. Quando eu falo de um texto dissertativo, eu estou falando que são encarregados de expor um tema ou um assunto por meio de argumentações. São marcados pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo que tentam persuadir o leitor, ou seja, convencer o eleitor. É a defesa de um ponto de vista. E a estrutura, ela é dividida de que forma, então? Em uma tese, que é a apresentação, a antítese, que pode ser o desenvolvimento, e uma nova tese, que é a conclusão. Exemplos, então, de gêneros textuais dissertativos. Eu tenho um editorial jornalístico, uma carta de opinião, uma resenha, um artigo e até um ensaio, de monografia, que é a dissertação aí de mestrado, de tese de doutorado. E os expositivos? Bem, os textos expositivos, eles possuem a função de expor determinada ideia, por meio de recursos como definição, conceituação, informação, descrição e comparação. Alguns exemplos, então, desse gênero que vai possuir essas características serão seminários, palestras, conferências, entrevistas, trabalhos acadêmicos, enciclopédia e verbetes de dicionários. Injuntivo. Quando eu tenho uma palavra injuntivo, eu estou falando de texto que é instrucional. Isso, chamado de texto instrucional. É aquele que indica uma ordem, de modo que o locutor, o emissor, ele tenta orientar, convencer o interlocutor, que é o receptor. Por isso, apresenta, na maioria dos casos, os verbos no imperativo. É interessante a gente falar que os textos injuntivos, eles têm sequências imperativas. Ele sugere ações, isso mesmo. Ele faz com que ele induz você a fazer algo. São os textos injuntivos. E aí um exemplo claro que é o quê? Os textos publicitários, as propagandas. E alguns exemplos, então, de gêneros textuais. Olha só, propaganda, a receita culinária também, a bula de remédio, manual de instruções, regulamento e textos prescritivos. Agora, citaremos aqui algo que é muito importante, estudantes. Bem, nós conhecemos aí os tipos textuais, que são aquelas estruturas de texto, não é mesmo? Que apresentam características. É o narrativo, é o descritivo, é o dissertativo. E também os gêneros, ou seja, os textos que encaixam dentro dessa categoria. Mas o que é importante a gente perceber e considerar é o contexto, a função e a finalidade. Pois o gênero textual, ele pode conter mais de um tipo textual. Isso. Por exemplo, quer dizer que a receita de bolo apresenta a lista de ingredientes necessários. Eu percebo que essa estrutura pertence a um texto descritivo. Apresentou a lista, citou cada ingrediente. Agora, o modo de preparo já apresenta um texto injuntivo. O que eu estou falando de injuntivo? Faz aquela imposição, não é mesmo? Transmite aquela ideia que você deve fazer algo. Então, perceberam que lá na receita eu tenho característica do texto descritivo e do texto injuntivo também. E chegou a hora do vamos praticar. Agora vamos tentar aqui entender o que a gente pode perceber. A questão 1, temos
Observe, marque a alternativa correta. E aí nós temos, mostre que sua memória é melhor do que a de um computador. E guarde essa condição 12 vezes sem juros. É importante a gente perceber aqui, olha, a fonte é uma campanha publicitária de loja de eletrônicos e pertence à revista Época. Bem, olha o enunciado. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo funções específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é? Bem, o contexto aqui está muito claro. Quando a gente trata de texto publicitário, a gente entende aí uma função conotativa, não é mesmo? Que nos leva a entender, a fazer algo. Essa é a ideia expressa. Então, só observando esse trecho, mostre que a sua memória é melhor que a de um computador. Mostre, guarde, verbos no imperativos. Agora, vamos avaliar cada alternativa e marcar justamente aquela que está de acordo com o trecho da campanha publicitária. Letra A. Definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado? Não, errado. É exatamente ali trata de uma questão que fala que leve você a consumir, não é mesmo? Que leve você às compras. Letra B. Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo? Sim, realmente. Nós podemos entender que quando ele traça aquele paralelo de comparação, né, no sentido de convidar você a mostrar que você é capaz de memorizar mais do que um computador. É um argumento, não é mesmo? É uma forma de persuadir o leitor. Então, essa é uma questão que pode ser que esteja de acordo. Precisamos analisar as outras para ver qual que será a mais adequada. Já na letra C, defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo. Não, não está de acordo. Agora a letra D. Facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas. Também não. Citou um equipamento de informática, que é o computador, mas não teve essa intenção aí de facilitar, né? Ou de... Nem citou a questão, né? Quando ele fala de 12 vezes, talvez possa, sim, favorecer, né, a compra aí. Mas a evidência maior não é o equipamento de informática, não. Agora, a letra E já diz, questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna. Também não. Lá a intenção é fazer com que você realmente adquire aquele produto, né? E ele usa de um argumento. Então, o que a gente pode perceber aqui? Que a letra B, ela está totalmente adequada. Porque os textos publicitários, e aí a gente volta naquela questão, né, de tipos de texto, né? Quando eu falo do gênero publicitário, o que eu estou dizendo? Que o gênero publicitário, ele utiliza aí do tipo textual injuntivo, que te leva a convencer, é esse apelo, apresenta essa persuasão. Bem, para a gente revisar os conteúdos mencionados anteriormente, né, cada tipo de texto, a gente pode perceber o seguinte: cada texto possui uma linguagem, uma estrutura. Note que existem inúmeros gêneros textuais. Nós mostramos alguns, mas existem muitos, dentro das categorias que são chamadas tipologias de texto. Entre outras palavras, o gênero textual, ele trata daquela estrutura textual que surgem dos tipos textuais. Isso mesmo. E aí, nós finalizamos a nossa aula de língua portuguesa. Falamos sobre tipos textuais e gêneros. E agora é com vocês, não é mesmo? E para isso, o que você deve fazer?
acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV. Aponte a câmera do seu celular no código do QR Code que aparece no canto da tela. E se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima!